Boa noite, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa ser derramado sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Antes de nós meditarmos na palavra do Senhor, eu preciso orar. E eu quero convidar você mesmo sentado, a você fechar os seus olhos. Fica nesse silêncio aí. E eu gostaria que você orasse ao Senhor. Pai querido, digno de glória, de louvor é o Senhor. Digno é o teu santo nome, ó Pai. Não há lugar melhor para estarmos do que estarmos na tua presença. Não há lugar melhor para nos encontrarmos se não for na tua casa. Se não for diante do Senhor. Vir à tua casa tem que ser sinônimo de prazer, tem que ser sinônimo de entrega, tem que ser sinônimo de renúncia, tem que ser sinônimo de tudo entregarei no altar do Senhor. E nós te somos gratos, ó Pai, por estarmos na tua casa, diante da tua presença, e nesse momento que nós vamos meditar na tua palavra, quero pedir que o teu Espírito Santo venha falar de forma especial, não de mim, mas do Senhor, para os nossos corações. Tu sabes das nossas necessidades e da aflição dos nossos corações, ó Deus. E a aflição do meu coração. Mas nessa noite eu quero pedir que o teu Espírito Santo possa silenciar o Alexandre e que o teu Espírito sopre uma doce presença sobre cada um de nós. Nós bendizemos e agradecemos, oramos em um nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Que bom. Antes de eu compartilhar com os irmãos uma porção da palavra do Senhor, eu quero destacar que nessa noite é aniversário da nossa irmã Cidinha, que está nos assistindo em casa. A irmã Cidinha, eu já falei para os irmãos, se acidentou. Um carro atropelou ela, pegou, encostou nela na porta da casa e ela está em casa. E eu quero parabenizá-la e desejar a ela que o Senhor possa cuidar, guardar, abençoar, derramar graça sobre a tua vida, minha irmã, em nome de Jesus Cristo. Saúde, paz e vida sobre a tua vida, em nome de Jesus. Você concorda com isso? Amém, queridos? Amém. A irmã Cidinha é especial para os nossos corações e nós a amamos. Amanhã também é aniversário da minha filha, 20 anos. 20 anos, e eu louvo ao Senhor por isso. Meus filhos cresceram e eu estava hoje em casa à tarde, depois de meditar a palavra, mexendo um pouco, vendo o celular, torcendo para o Fluminense. Faz parte. E eu vendo a foto dos dois que eu tirei ontem, e eu louvo ao Senhor, agradeço ao Senhor, porque os nossos filhos crescem, né? Nossos filhos amadurecem, tomam seus rumos, e nós nos alegramos por isso, e principalmente quando esses rumos são sinônimos de estarem na presença do Senhor. Agradeço ao Senhor pela vida da Esté, que tem caminhado na presença do Senhor, e que o Senhor possa completar os seus dias com paz, alegria e todo o realizar do teu coração. Eu ia falar um negócio aqui, mas quase saiu. Mas que Deus te abençoe, minha filha, em nome de Jesus. Nós estamos numa época de jejum, uma época bem especial, de 21 dias de jejum. Não sei quantos estão fazendo, não é toda a igreja, infelizmente. Mas quando terminar a Igreja Renascer está fazendo um jejum, chama Jejum do Milagre.
e me motivou bastante a fazer. Não que esteja copiando, porque todos nós precisamos de milagre, e milagre é um assunto Bíblia, né? Aí vai ter mais ibope, porque o milagre todo mundo gosta, né, irmão? Fala a verdade. Eu também gosto, né, quando nós procuramos. E aí nós vamos fazer. Mas quando a gente faz um milagre assim, nos consagrando, é uma luta terrível, é uma luta constante, e principalmente para estar na igreja. A minha vontade é de fechar a Bíblia e falar assim: Deus te abençoe, vai na paz do Senhor Jesus. Mas seria irresponsável fazer isso, porque nessa tarde, durante essa semana, Deus falou no meu coração, falou sobre a história de Débora. Não sei quantos estão fazendo jejum aí, mas vocês leram a oração de Débora essa semana? Levanta a mão pelo menos quem leu. Isso, foi bênção a oração de Débora. O que diz nele também foi sobre Débora essa semana, e eu não tinha conversado com Flávia e companhia sobre o que eu ia meditar hoje, compartilhar com os irmãos. E na verdade a história de Débora é uma história que a gente quase, como é quase um capítulo, 2 capítulos de um livro que tem tantos assuntos, a gente quase deixa passar entre os dedos a história de Débora. Mas a história de Débora é lindíssima, e é uma história muito forte. Para feminista é perfeito, né? Para o homem fraco também é perfeito, que se revela na vida de... Eu esqueci o nome do cara. Baraque, que se revela na vida de Baraque. Mas, na verdade, eu não quero entrar nesse assunto, nem do homem fraco e nem da mulher forte. Eu quero entrar na questão de Débora, a profetisa, a juíza do Senhor para Israel. Daquilo que ela fez, dos seus ensinamentos para nossas vidas. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes. Juízes capítulo 4. É onde nós vamos meditar. Praticamente nós vamos ler o capítulo todo, porque nós vamos ler do 1 ao 24. Praticamente não, nós vamos ler todo. Então você fique em paz aí, fique sentadinho firme nas promessas, que nós vamos ler esse capítulo, e depois é um capítulo quase que autoexplicativo, é muito bonito a história de Débora. Para quem não sabe, a palavra Débora, e eu tenho uma na minha vida, se chama abelha. Umas doce como mel, outras ferrão doído no cangote. A minha é doce como mel. Sim, mas toda abelha, quando você irrita, ela vem com ferrão, né? Ela se mata para poder te dar ferroada. Pois bem, Juízes capítulo 4. Juízes capítulo 4. Diz assim: depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que habitava em Harosete-Ragói. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 90 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se assentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoã, de Quedes, em Naphtali, e lhe diz: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naphtali e Zebulon e vai ao monte de Tabor. Ele fará de Cícera, o comandante dos exércitos de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quisson, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora: está bem, irei com você, mas saiba que por causa
do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naphtali. 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Ora, o queneu Eber se havia separado dos outros queneus, descendente de Robabe, sogro de Moisés, e tinha armado sua tenda junto ao carvalho de Zaanim, perto de Quedes. Quando disseram a Sísera que Baraque, filho de Abinoam, tinha subido ao monte Tabor, Sísera reuniu seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados de Harosete Ragoim ao rio Quisson. E Débora disse também a Baraque: vá, esse é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu ao monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Sísera e todos os seus carros de guerra, os seus exércitos a fio de espada. E Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Harosete Ragoim. Todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada. Não sobrou um só homem. Sísera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Eber. Pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã do queneu Eber. Jael saiu ao encontro de Sísera e o convidou: venha, entre na minha tenda, meu senhor. Não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. Estou com sede, disse ele. Por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite, feita de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. E Sísera disse à mulher: fique à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Eber, apanhou uma estaca de tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente, enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo, e encravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão. Ele morreu. Baraque passou a procurar Sísera, e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali caído Sísera, morto, com a estaca atravessada na têmpora. Naquele dia, Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, perante os israelitas. E os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, o rei cananeu, até que eles o destruíram. Somente até aí. É uma história lindíssima, com nomes complicados, é verdade, mas é uma história lindíssima. Quando você lê a história de Débora e Baraque, só para a gente poder resumir, Débora, uma profetisa e juíza da época. Há alguns comentaristas que dizem que Débora não era das maiores juízas, mas era uma das juízas, alguns comentaristas dizem, mais procuradas, porque ela era humana, ela tinha, a humanidade dela era bem aflorada em atender as pessoas e direcionar essas pessoas no que deveriam fazer. Tanto que ela se assentava entre duas cidades, num monte, debaixo de uma árvore chamada Débora. E ali ela direcionava, ela ensinava, ela mostrava. E como profetiza, ela chega para Baraque e fala: olha, Deus não te mandou você ir lá e enfrentar Sísera. Deus não te mandou você ir lá e libertar os israelitas das mãos dos cananeus. E ele falou assim: olha, eu vou, mas eu só vou com uma condição: se você for comigo. Sozinho eu não for. Se você for, eu vou. Se você não for, eu não vou. Débora falou: pois bem, por causa dessa tua atitude, por causa dessa tua palavra aí, eu vou com você. Mas você não vai ser honrado, você não vai ter fama. Essa vitória não vai cair na sua conta, vai cair na conta de uma mulher.
Quando você começa a ler a história, você fala, lógico, vai cair na conta de Débora, porque Débora foi lá e incentivou ele a enfrentar Canaã. E o que aconteceu? Eles foram e de fato venceram, e a palavra diz que o Senhor desceu à frente da tropa, que era muito menor, e fez com que os inimigos morressem tudo a fio da espada. Disse que os inimigos, os seus carros de ferro, fossem todos destruídos. E quando você pega a história, Jael, que era o comandante, ele foge. Jael não, desculpa. Cícera. Ele foge da presença dos seus inimigos. Foge para a tenda de Jael. Chega lá na tenda de Jael e fala, olha, faz o seguinte, me dá um pouco de água para poder beber, porque depois de uma guerra e depois de tanto caminhar, estava cansado, e falou, me dá uma água para eu poder beber. E ela imediatamente, a palavra fala, que ela vem com um cobertor e lança sobre ele, pega leite, dá leite para ele poder tomar, ele toma do leite, e ela cobre o Cícera, e para que ele pudesse se aquecer e dormir. Sabedora que ele estava cansado, o que ele precisava era de cama para descansar. E ele fala, faz o seguinte, vai lá para a porta, e se alguém perguntar se tem alguém na tua tenda, você diz que não, eu preciso descansar. E ela, perfeitamente. A palavra do Senhor diz que ela pega uma estaca de tenda, querido, era uma estaca razoável, porque eles moravam em tenda. Sabe o que você tem ideia? Eles moravam em tenda. Então não era esses grampos de tenda que hoje a gente vê por aí, que é só um pedaço de vergalhão com a ponta dobrada. Era uma estaca mesmo. Então ela pega a estaca de tenda, pega o martelo, e na hora que ele está dormindo, ela vai na fronte e acerta a estaca na cabeça daquele homem e morre. A palavra do Senhor diz que ela enfiou a estaca com tanta vontade que ela atravessou e encravou no chão. Vai mexer com mulher? Fique esperto não, você que é casado aí, que nada, ela é boazinha. Olha o que ela faz, violenta, bateu, atravessou e encravou no chão, na fronte, na têmpora, cravou no chão. Ela saiu correndo e foi até ao rei, e chegou lá, ao rei não, a Baraque, e falou, Baraque, vem comigo que eu vou te mostrar quem você está procurando. Levou Baraque até a sua tenda, e o homem estava morto. Conclusão da história, o nome que foi exaltado, porque matou, foi Jael. Não o nome dele, mas o nome de Jael, a mulher na qual Débora tinha falado em que ia acontecer. Uma mulher será honrada no teu lugar. Uma mulher será honrada porque você não fez o que tinha que fazer. Pois bem, quando eu estava lendo essa história, e eu em casa essa semana, eu falei, Débora, você conhece a história de Débora? E a Débora começou a contar quase que gravado, porque é a história que tem o nome dela. Eu também sei a história do nome meu na Bíblia. Tem um cara que chama Alexandre o Latoeiro, né? O sem vergonha, um ladrão, um safado. Esse eu não guardei não. Tem a história de Jorge, né, irmão? Só que não é na Bíblia, é na macumba. Eu não gravei também não. De algum lugar aí. Também não me interessa. Mas a Débora soube contar essa história fácil. Porque de fato é uma história curta e linda da Bíblia. É uma história que traz conteúdos importantíssimos para a minha vida e para a tua vida, que traz algumas coisas que nós precisamos aprender. Primeiro, quero que você entenda que todos nós passamos por lutas na vida. Ou você não passa por lutas? Alguém aqui não está passando por... Assim, não está passando não, porque de repente agora você não está passando, né? Pastor, está tudo bem. E aí eu te falo, então toma cuidado. Mas alguém nunca passou por luta nenhuma? Pastor, minha vida sempre foi um mar de rosas. Ó, belezinha, eu mergulho naquelas rosas, saio cheirando a pétalas. Não? Todo mundo já passou por luta? Ou porque já perdeu, ou porque não conquistou, ou porque o que fez não deu certo, ou porque o que planejou não alcançou, ou porque a doença chegou, bateu a porta, ou porque o ente querido foi-se embora, Deus o levou, ou por tantas outras histórias que somos acometidos na nossa história.
na nossa trajetória. Israel não era diferente. Israel estava passando por um momento difícil na sua trajetória, e o texto começa: Israel fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. Toda vez que Israel fazia o que era mal diante dos olhos do Senhor, os inimigos vinham, perseguiam e venciam. Toda vez. Israel se consagrava ao Senhor, o Senhor ia lá e dava livramento. Israel fazia o que era mal, os inimigos venciam. E nessa história toda, entra Débora, uma mulher que muda a história de Israel. Israel, num período em que estava se consagrando, orando, ela, como profetisa, ela vem conversar com ele e fala: ó, Deus te mandou você fazer isso, vai, faz. Se Deus mandou, vai lá e faz. Então, alguns ensinamentos sobre esse caráter de Débora, que serve para a minha vida e para a sua vida. Se fosse um encontro de mulheres, perfeitamente para falar somente para elas. Mas como é um encontro para todos nós precisamos aprender tudo o que é importante para a minha vida e para a sua vida. Tudo que de fato alimenta os nossos corações e transforma o nosso caminhar. Primeira coisa que eu aprendo com Débora: Débora tomou uma decisão com fé na profecia. Aquilo na qual Deus tinha profetizado, aquilo na qual Deus tinha falado, Débora tomou uma decisão. Não sei quantos de vocês já receberam uma palavra profética sobre a vida de cada um de vocês. Quantos de vocês já receberam uma palavra da parte de Deus, vocês ouviram e até que no momento imediato que se ouve a palavra, qual é o sentimento que tem? É de euforia. Agora sim, Deus falou comigo. Deus falou comigo. Agora as coisas vão acontecer. E talvez você já tenha ouvido essa palavra há algum tempo, e o que você tem presenciado é que a sensação que tem é que Deus não agiu da forma em que você ouviu. É que Deus não veio de encontro à minha vida e à sua vida da forma na qual você agiu, na forma na qual você ouviu. E o que vem de sentimento é a sensação que Deus se enganou, que Deus não foi sincero, que Deus não falou da forma que Ele tinha que falar, e nas suas palavras, eis que se enganou. Só para que você tenha uma ideia, Deus não se engana, Deus não mente, Ele não erra. Se Ele falou diretamente as palavras corretas para a sua vida e para a minha vida. Deus certa vez falou para mim e para Débora algo especial em relação a uma viagem. Há pouco tempo atrás, uma pessoa veio e falou assim: olha, Deus está falando através de uma pessoa assim, 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 para vocês a respeito de uma viagem. A culpa é de Deus? Não é de Deus. Sabe por quê? Porque até hoje, irmãos, há 25 anos, eu não tirei o passaporte. Deus não podia fazer cumprir o que Ele falou que ia fazer, se eu não tomasse as atitudes corretas em relação à minha vida e à vida da minha esposa. Na época não tinha os filhos. Hoje estávamos conversando na mesa em casa, e Isaac falou assim: antes de tirar a habilitação, eu quero tirar um passaporte. Eu preciso tirar um passaporte. Quantas vezes Deus prometeu algo na sua vida, e ao invés de você continuar caminhando focado e saber os caminhos na qual o Senhor mandou com que eu e você pudéssemos ir, nós nos encolhemos e paramos, e o tempo passou, e num tempo determinado você lembra daquilo e fala: Deus não foi fiel comigo. Não, Deus foi fiel sim. O que aconteceu que na trajetória eu e você saímos do caminho. O que aconteceu que na trajetória nós perdemos o foco. O que aconteceu que na trajetória nós deixamos de crer naquilo na qual Deus prometeu, no que ia fazer. O que aconteceu que às vezes nessa trajetória alguém falou alguma coisa e entulhou a palavra de Deus em nossas vidas. O que Débora faz? Débora toma uma decisão de fé no meio da profecia.
ela vai lá diante de Baraque e fala: Deus não mandou? Por que você não vai então? Deus não mandou você fazer? Por que você não pega e vai? Eu só vou se você for comigo. Por que nós paramos os nossos pés de caminhar? Por que nós paramos de crer naquilo que qual Deus falou e prometeu na minha vida e na sua vida? Por que nós desistimos daquilo que Deus falou para mim e para você? Porque às vezes é muito mais cômodo nós pararmos e não perseguirmos do que simplesmente todos os dias nós orarmos: Senhor, o Senhor falou aquilo, já se faz 10 anos, eu creio, e eu estou no caminho crendo nas suas promessas na minha vida. Baraque simplesmente não creu e falou: olha, eu só vou se você for comigo. Baraque ficou inseguro de receber daquilo na qual Deus tinha prometido a ele. Insegurança rouba a nossa vitória. Insegurança rouba a possibilidade da nossa fé nos levar e conduzir a vitórias. Guarda no seu coração uma palavra que você já está cansado de ouvir. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Ele prometeu, e se Ele prometeu mesmo, Ele vai cumprir. Porque a sua palavra não mente. A sua palavra não volta atrás. Ele não é Deus que se arrepende. Porque se Ele promete, Ele cumpre na minha vida e na sua vida. O que tem roubado, por muitas vezes, é como Baraque, a insegurança de saber que Canaã tinha um exército muito maior do que Israel. Fala assim: tem certeza? Eu não vou nada. Eu não vou nada, eu vou morrer nesse embate. Eu vou morrer nessa batalha. Eu não vou enfrentar. Porque se eu enfrentar, se eu for adiante, eu não vou vencer. Mas você e eu não vamos na nossa própria força. Porque toda vez que Deus fala, a sensação que dá que é algo impossível aos nossos olhos. Então, não é na minha força, não é na sua força, é no poder do Senhor Deus. Não é nas suas mãos, não são pelos seus pés, não é pela sua habilidade, também não é pelas suas finanças, é pelas mãos do nosso próprio Deus. Ele é Deus que prometeu, sendo Ele aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir em nossas vidas. Débora acreditou que nessa batalha seria grande demais para vencer, mas sabendo que Deus estava na frente, ela venceria, eles venceriam essa batalha. Segunda coisa que eu aprendo: Débora se levanta e vai. Levantou e foi. O versículo 9 e o versículo 10, não estou enxergando nada. O versículo 9 e o versículo 10 nos fala exatamente sobre isso. Débora se levantou e foi. Ela se levanta e vai, mesmo contra as impossibilidades, mesmo contra as situações difíceis, mesmo contra a quantidade de números de pessoas nos exércitos. A diferença era muito grande, mas ela levanta e vai, crê naquilo na qual Deus traçou. Muitas vezes o que falta na minha vida e na sua vida é levantar e ir, é levantar e crer, é levantar e tomar uma decisão, uma ação em direção às nossas vitórias. Estava várias vezes, há anos, eu converso com jovens e falo para que os jovens façam uma faculdade e estudem. Há anos nós conversamos e falamos, e já preguei aqui dezenas de vezes: gente, vocês têm que estudar, porque sem estudar, com o estudo está difícil, sem estudo então é quase que impossível. É importante você estudar, e o que eu percebo é que as pessoas mais velhas, já que eu digo mais experientes, com compromisso, casado, com filhos, vencem, vão estudar, rompem barreiras, fazem as coisas.
Ah, pastor, mas é muito difícil, eu não tenho condições financeiras de pagar uma faculdade, eu não tenho tempo de fazer uma faculdade, porque é muito difícil eu fazer um curso, é muito difícil eu me aprimorar para poder fazer. Queridos, a batalha não é vencida por pessoas que ficam sentados, de braço cruzado, crendo somente que o Senhor vai, que na verdade Ele vai. Mas a grande diferença é levantar e você ir. O Senhor precisa ver de mim e de você o desejo real que alguma coisa aconteça. O Senhor precisa ver na minha vida e na sua vida um desejo real que as situações possam mudar. Por muitas vezes é uma batalha a se enfrentar. É necessário levantar e ir. É necessário levantar e seguir adiante. É necessário tomar coragem, mesmo que as impossibilidades sejam maiores do que total possibilidade. Mas se o Senhor prometeu, então vamos. A palavra do Senhor diz que Débora falou, então vamos. Débora vai com Baraque, fica parada. A tropa desce o monte para guerrear. O Senhor vai na frente. E aquela tropa é morta a fio da espada. Por que às vezes é tão difícil nós entendermos isso? Por que é tão difícil nós entendermos algumas coisas que para vencermos é necessário caminharmos em direção a Jesus? Que para vencermos é necessário caminharmos em direção daquele que é vencedor invicto. Se você pega a trajetória bíblica, você pega vários homens da Bíblia em que venceram porque simplesmente decidiram levantar e ir. Decidiram levantar e obedecer. Essa semana eu conheci um homem chamado Noé. Noé, um senhor. Eu falei, qual que é o seu nome? Noé. Eu falei, Noé, um homem que acreditou contra a impossibilidade. Aí ele falou, é verdade. Eu falei, o senhor conhece a história de Noé? Ele falou, não conheço. Eu falei, se o senhor conhecesse a história desse nome, a sua vida iria mudar. Numa terra que não tinha chuva, numa terra em que as pessoas não sabiam nem o que era, Deus fala para Noé, constrói um barco. Daquilo que as pessoas nem sabiam o que era. E Deus tem que dar para ele as medidas para que ele pudesse fazer o barco. Constrói, porque eu vou trazer os animais. No final ele sela a porta do barco. As impossibilidades, as pessoas rindo, imensas. Mas Noé, porque creu, porque não duvidou e porque obedeceu, levantou e foi, salvou a sua casa e nos deu vida hoje, porque a humanidade perpetuou através dele. Davi, Israel estava sendo bagunçado, esculachado, humilhado pelos filisteus. Davi se ira quando vê Golias fazendo isso com Israel. Falou, não. Quem é esse incircunciso que se levanta contra a minha nação, o povo de Deus? Eu vou me levantar, eu vou até lá e eu vou mostrar para ele como se faz. Levantou e foi um menino que não tinha experiência nenhuma de guerra. Você pega Débora e tantos outros homens e mulheres na história, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, que levantou e foi, e creu. Dos milagres, levanta, anda, mas eu não posso, eu tenho problema, eu sou paralítico. Levanta e anda, abre os olhos e vê. Mas parece que a palavra nos dias de hoje, 2022, no século atual, parece que a palavra de Deus se tornou fraca. Sabe o pai quando envelhece? Quando ele é jovem, ele tem dinamismo para poder conduzir os seus filhos. Acho que é por causa disso que é o papel de vô. Ele cansa. Eu vi o pastor Milton, uma foto que ele estava com a neta no colo. Inclusive, linda neta, linda. A Débora falou assim, olha a foto dessa menina. Puxou a irmã Vânia, Deus seja louvado.
Mas a ideia é o que é? O pai, o filho no começo, fica, Esther, não abre, não se mexe. Aí você vai passando o tempo, aí você vai, sabe? Parece que você vai perdendo a vontade de confrontos. Lá em casa não é verdade não, eu continuo confrontando, viu? Parece que você vai perdendo a vontade dos confrontos. Principalmente quando vem o neto, aí você larga de mão mesmo e deixa o neto fazer o que quiser. Eu vejo ali do pastor Rodrigo. Daqui a pouquinho está pegando a chave do caminhão do vô e fala, vô, vamos dar um rolezão. Faz o que quer. Mas será que a palavra de Deus é a mesma coisa? Será que ela foi se enfraquecendo com o decorrer do tempo? Será que a sua autoridade, palavra, poder, vai se enfraquecendo? Porque já usou demais na humanidade. Já usou demais para as pessoas? Claro que não. A palavra do Senhor diz que Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje, e Ele é o Deus da eternidade. Ele é o Deus imutável, Ele não muda com o decorrer do tempo. Ele continua sendo Deus. Então, queridos, levante-se e vá. Você sabe daquilo em que você precisa ser vitorioso. Levante e mude a sua vida. Levante e faça a total diferença na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Terceiro, Débora liderou a vitória. Débora liderou com inspiração. Mandou Baraque se levantar e descer para a guerra. Destemor diante da oposição. Destemor diante da oposição. Em Filipenses capítulo 1, no versículo 28, diz o seguinte: sem se assustar de forma alguma com aqueles que se opõem contra você ou sobre você. Filipenses 1, 28 diz isso: sem se assustar com aqueles que se opõem contra a sua vida. Débora não se assustou por causa das notícias. Débora não se assustou por causa do tamanho do poderio militar de Canaã. Débora não se assustou porque o outro rapaz, de aproximadamente 20 anos de idade, Cícera, era considerado um homem invencível. Ele era um rapaz jovem que há 20 anos assumiu isso, um jugo sobre Israel, mas um rapaz jovem. Era considerado invencível. Para Débora não fez diferença nenhuma. Ele poderia ser o Superman da época, mas se Deus mandou, vai. Eu não sei qual o tamanho do seu problema. Eu sei o tamanho do meu. Eu sei o tamanho daquilo que tem afligido o meu coração nessa noite. Daquilo que quase não me fez levantar. Não importa, querido. Não importa o que tem apertado, aborrecido, entristecido, amargurado o teu coração. O tamanho das lutas que você tem que enfrentar. Mas Débora nos ensina que o melhor passo para se vencer é o primeiro. É quando você determina no seu coração. É quando você levanta e vai. É quando você precisa fazer a diferença. Você já viu quando você compartilha do seu problema com alguém? A sensação que dá que o seu problema é fácil. Já viu isso? Rafael chega para mim e fala: pô, pastor, eu estou passando por um problema assim, 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 assim. E aí vem no meu coração: pô, Rafael, cara, faz isso, isso e isso. E aí Rafael fala: nossa, eu acho que eu nunca pensei nisso. Como você nunca pensou nisso, Rafael? Tão simples. Ou quando eu chego e falo: olha, eu estou com um problema, tenho que fazer, meu problema é esse. E alguém chega para mim e fala: ó, Alexandre, você está de brincadeira, rapaz? Vai lá, trata desse jeito assim, assim, assim. Eu já passei por isso. Quando eu falo para você que o seu problema não é maior que o seu Deus, é que Ele vai te dar escape suficiente e vitória suficiente para que esse problema se torne pequeno diante dEle.
Para Baraque, era uma grande luta. Era um evento em que ia promover a sua morte. Para Débora, era somente uma vitória, na qual o Senhor já tinha falado que ia dar na mão dela, na mão de Israel. Às vezes, nós estamos vivendo como Baraque. Muitas vezes estamos vivendo como Baraque. Deus falou que você e eu seremos vencedores. Deus falou para você e para mim que nós iríamos romper. Deus falou para os nossos corações que ia dar certo. Mas como Baraque, eu decidi não ir. Talvez esperando uma Débora para poder pegar na minha mão. Você pode decidir se você nessa noite, quem você vai ser. Como Baraque, com medo de enfrentar, ou como Débora, que simplesmente creu e falou, vamos, seremos vencedores. A minha oração nessa noite é para que você seja como Débora. Uma mulher que creu, mesmo contra as impossibilidades, mesmo diante das dificuldades, mas ela simplesmente creu, edificando o coração de Baraque. Falou assim, então vamos, nós vamos vencer. Você pode nessa noite sair daqui, continuar como Baraque. Continuar como Baraque. Eu não acredito. Nós não vamos vencer. As coisas não vão fazer. As possibilidades continuarão na nossa porta. Não vamos romper. Mas você pode levantar-se nessa noite e crer em nome de Jesus Cristo, que como Débora venceu, você também vencerá em nome de Jesus. Você pode ficar de pé? Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Há um cântico que nós cantamos hoje, esse cântico, quando tudo diz que não? Não. Então vamos cantar. Há um cântico que diz... nós cantamos... Eu sei que não estou só, né? Não, quando tudo diz que não. Há um cântico que diz... Quando tudo diz que não, a voz do Senhor nos encoraja a prosseguir. Eu falei que você tem duas possibilidades na sua vida. De viver como Baraque, está lá, vivendo a sua vida. A sensação é como se está tudo bem. Ou você pode viver como Débora. E simplesmente deixar com que o Senhor possa fazer a obra dele acontecer. Nós vamos adorar esse cântico que diz, quando tudo diz que não, a voz do Senhor nos encoraja a prosseguir. Se você desejar sair do seu lugar e colocar o tamanho da sua luta diante do altar do Senhor, eu acho que é o lugar certo para você fazer isso. Colocar diante de Deus e deixar com que Ele seja o Senhor sobre a tua vida em nome de Jesus e te fazer um vencedor e vencedora.